Boa tarde, minha gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falar com vocês um pouco sobre assuntos pertinentes ao nosso meio. Nós vamos falar sobre essa revolucionária, intrigante, desafiadora LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabe o que é isso? Sabe onde ela impacta na sua realidade? Sabe quais são os princípios dela? Vou te dar uma dica, o que não falta são vídeos no YouTube para você poder ler sobre isso. Não tenho dúvida nenhuma, tem sido um dos assuntos mais usados ultimamente. Porque ela vem trazer 3 coisas importantes para o processo: a guarda, a proteção e o uso das informações pessoais de qualquer pessoa. E com esse objetivo, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela não surgiu da noite para o dia. Não sei se você tem conhecimento, ela foi, na verdade, uma solicitação da União Europeia. Os países que compunham a União Europeia disseram que não se sentiam seguros repassar informações para países que não tinham proteção de dados, né? Quem nunca recebeu aquela ligação indesejada de um marketing comercial, de um operador de telefone, de uma loja ou de um banco solicitando empréstimo seu? Essas coisas não vão poder mais acontecer, a não ser que você tenha autorizado, né, o envio dos seus dados. Quem, por exemplo, nunca recebeu uma informação de um aplicativo pedindo para você atualizar as condições, os termos e condições? Essas e outras informações são fruto da LGPD, que vem desde 2012 e finalizou agora, entrou em vigor a partir de 20 de agosto de 2020. E ela trata o cuidado sobre as informações sensíveis, né? E é com esse processo que ela vem a modificar muita coisa na relação com todo tipo de pessoa com outra pessoa, ou de empresa com outra pessoa, ou de empresa com empresa. Uma observação importante. Talvez você chegue para mim e diga, sabe o quê? Mas no Brasil, as leis não entram em vigor. Errado. Elas entram em vigor sim. Por exemplo, foi criado um órgão chamado ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que é ligado diretamente ao Presidente da República. E a intenção desse dado, dessa empresa, desse órgão, melhor dizendo, é o quê? Fiscalizar as denúncias e entender onde elas são procedentes ou não. Então, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para brincar. Era algo que deveria já ter acontecido e agora aconteceu. E o que é que nos cabe, no mundo globalizado que nós vivemos, nos adequarmos a ela? Os escritórios de contabilidade vão ter que mudar os processos. O escritório de advocacia também. As empresas também. Eu estava pesquisando sobre isso e vi, por exemplo, que uma empresa de engenharia recebeu uma multa. Porque uma pessoa tinha comprado um apartamento lá e ela pegou os dados daquela pessoa e entregou outras empresas que tinham relação com a construção. Empresa de arquitetura, jardinagem, imóveis, por aí vai. Aquela pessoa se sentiu lesada, entrou com uma ação e ganhou a ação. O que é que muda na relação de contratação de pessoas, por exemplo, para os escritórios de contabilidade, que de certa forma, junto com os advogados, são quem tem mais informações sobre uma determinada empresa? Muda a relação de documentos. Você só precisa agora ter os documentos nos quais você é obrigado a ter. Exemplo, os exames. Tinha empresa que pedia antecedentes criminais, que pedia exame de HIV. No máximo agora pode pedir o exame admissional. Até para proteção por conta da reforma trabalhista que consta esses dados. Outra coisa, carteira de trabalho. Não se pode mais exigir a carteira de trabalho de um funcionário, porque nós estamos na época da carteira de trabalho digital e simplesmente através do RG, CPF e o PIS você consegue fazer essas informações. Então a carteira de trabalho passa a ser um documento que não mais vai existir na Lei Geral de Proteção de Dados. Então o que eu precisaria pedir é o quê? Um RG, um CPF, um certidão de casamento, porque interfere na questão do imposto de renda, certidão de nascimento dos filhos, porque interfere no imposto de renda e no salário de família, se for o caso, comprovante de residência, porque interfere na questão de passagem, e o título eleitoral, que é uma obrigação no nosso país. Para além disso, só o exame admissional. Qualquer outro documento além desse não é mais necessário ter.
não são documentos sensíveis, não são documentos que seriam obrigados a ter dentro dessa lei. E com isso eles geram risco para a empresa. Então, há uma necessidade das empresas se modelarem a esse processo, se reorganizarem a esse processo. Para quê? Para que elas possam atender a necessidade do momento. Aqui, por exemplo, na JDL, nós iremos, a partir de janeiro agora, elaborar um contrato, né, que a própria lei já traz como modelo, inclusive, para que todos os nossos clientes possam autorizar o uso das informações. E nesse contrato, nós vamos estabelecer uma pessoa, que seria, digamos assim, o nosso coringa. Tem uma linguagem técnica, mas vamos fazer uma linguagem usual. E esse nosso coringa seria a pessoa responsável de manuseio dessas documentações, sob a nossa responsabilidade. Internamente, sob a responsabilidade dele, para que ele seja a pessoa que seja o cofre dessas informações, onde vão ser guardadas, como vão ser guardadas e, em momento algum, obviamente, serão repassadas. Jean, e por quanto tempo essa documentação tem que ser arquivada? De acordo com as normas trabalhistas. O tempo de arquivamento é a necessidade das normas trabalhistas. Passou disso, não há mais obrigatoriedade. Isso quer dizer que cada um de nós estamos sendo, de certa forma, empoderados. Empoderados para podermos dar consentimento dos nossos direitos, para que seja mantida a nossa privacidade, e do outro lado, para que as pessoas, as empresas, nos dê a garantia, como dever dele, de que nossas informações vão ser preservadas. Então, o que mais você pode falar, Jean, sobre esse processo? Sobre as multas. Quem não cumprir esse processo vão pagar multas. As multas variam de 2% do faturamento daquela empresa até 50 mil reais. E aí, estamos prontos para isso? Então, fica ligado. Converse internamente com a tua empresa, converse com o teu contador e procura também ser um parceiro nesse processo, porque é uma mudança para todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Se quiser ver mais vídeos, segue o nosso canal no YouTube ou segue o nosso Instagram, JDL Associados, que nós estaremos disponíveis para ajudar cada um de vocês. Um grande abraço.